Olá. Na última aula a gente teve dificuldade em colocar, em demonstrar, né, as variáveis DAMI para a sazonalidade, tá? Então eu vou retomar a aula desde o início e para mostrar para vocês, a gente teve muita coisa na aula passada, né? Muita informação na aula passada que não deu certo. Bem, então vamos fazer novamente. Eu estou chamando o meu drive, estou pedindo para ele capturar trazer, né, o arquivo que a gente preparou, colocou todos os anos um embaixo do outro, então dá 138.628 linhas. A gente sabe que isso aí pode ter dados que eu posso somar por dia, mas a gente não vai somar por dia porque não tem a informação do dia. Mas tem a informação do mês, então eu vou pedir para ele somar por mês essa informação. Não importa qual tipo de produto que a gente quer saber da exportação, mas a gente sabe que pode filtrar aí algumas coisas, como vai ser exemplo em outras aulas. Então, aqui eu estou pedindo para ele somar o peso. Então, pegue o peso, a variável peso, por data e some, certo? É isso que está dizendo nesse comando. E some isso e coloque numa tabelazinha, um tablet. Então, por peso e por valor. E aí eu estou chamando peso e valor. Se eu observar aqui a variável, vocês vão ver depois, nessas novas versões, ele apresenta um histograma da variável. Eu achei bem interessante para a gente poder saber como é que onde estão concentrados os nossos dados. Então, vocês estão vendo que não é uma distribuição simétrica. Há uma concentração em valores muito pequenos, como, por exemplo, aqui, entre 50 milhões e 100 milhões, eu tenho a maior concentração dos dados. E a gente sabe que pouquíssimas observações estariam aqui nessa cauda, tá? Eu achei bem interessante essa nova apresentação dos dados que ele faz automaticamente, que o R, mas isso é recente, tá? Bem, então eu vou dizer o seguinte: pegue este peso e este valor e transforme numa variável temporal. Desde 1997, com a frequência de 12, e a gente vai ver como é que ele vai se comportar, tanto para o peso quanto para o valor. Então, o peso é XTS e o valor é VTS. Plote o XTS, plote o VTS. Se vocês observarem, vou pegar o valor, tá certo? Fazer aqui um zoomzinho do valor, e vocês veem que ele pode ter uma sazonalidade, mas a partir de 2015 a exportação sobe e ela passa a ter uma volatilidade maior, ou seja, a gente vê uma dispersão maior no final da nossa série. Ela acaba em dezembro de 2025, né? Por opção minha, eu espero completar o ano para poder introduzir novas variáveis. Isso é uma questão de outra metodologia que eu uso, tá? Que é o dos aglomerados. Então vamos fechar isso aqui. Mas, no nosso caso, a gente vai trabalhar com o tempo como TS, certo? E aí a gente tem que dizer o seguinte: pegue na minha XTS, que é do peso das exportações, e construa uma variável tempo. Então, time XTS e construa essa variável tempo. Como é que ela é? Ela é o ano dividido em 12 pedaços. E aí ela começa sempre na primeira observação, ou seja, janeiro, 1º de janeiro é sempre 0, né? E dezembro, se vocês pegarem aqui, ó, é sempre 917, porque fica fechando o início de dezembro até o final, né? Então tem que fechar aqui. Então isso aqui é dezembro, ele fecha em 917. Como, por exemplo, o mês, se a gente pegar aqui mais acima um pouquinho, vocês vão ver que eu tô pronto. Dezembro é 917. Julho é o meio, porque o dia 1º de julho está lá no começo e tem o resto do ano pro lado de cá, tá? Junho ele começa em 417 e vai até 499, porque 500 é julho. Aí assim por diante. E aí ele é uma TS, é uma série temporal, e agora eu posso fazer a regressão de duas séries temporais, sendo que uma é a minha variável independente, que é função da variável tempo, nesta medida que a gente tem aqui em cima. Então, aqui estaria o tempo, e eu vou pedir para ele me mostrar essa regressão que eu fiz.
E se vocês observarem, né, os dois coeficientes pelo teste T, eles têm uma probabilidade muito grande de rejeitar a hipótese nula. E a hipótese nula do teste T diz que o coeficiente é nulo. Então, eu não posso acatar esta hipótese. Eu tenho que rejeitar a hipótese de que o coeficiente é nulo. Para o entendimento de vocês, significa dizer o quê? Significa dizer que estas duas variáveis, quer seja a constante, quer seja o tempo, eles têm coeficientes, eles são significativos para a minha equação, tá? Então, eu não posso jogá-los fora. Então, eu tenho aqui o intercepto e tenho aqui o tempo, e eles são significativos. E aqui estariam os valores deles, né, os dos dois coeficientes estimados. Eu tenho também que eles conjuntamente, que é o teste T, teste F, que eles são conjuntamente significativos. Por quê? Porque eu tenho um p-valor também muito pequeno. E, portanto, a hipótese nula do teste F é de que o intercepto e o coeficiente do tempo, eles são iguais e são nulos. E, portanto, eu não posso aceitar esta afirmativa, essa hipótese nula. Ela é rejeitada porque tem uma probabilidade muito pequena de acontecer. Então, significa que os dois conjuntamente eles são significativos. Então, deu o teste T, deu o teste F. O R2 é muito pequeno porque se carrega, aí eu vou trazer a nova, né? Se carrega muita coisa no erro. Aqui estaria a nova, e a gente vê que o SQR é muito elevado. Normalmente, como a gente discutiu em sala de aula, a parte macroeconômica ela dá um baixo R2, porque a gente tem muita informação no erro, coisas que a gente não coloca. A gente sabe que as variáveis macroeconômicas elas têm uma colinearidade alta. Alta não é mais significativa. Alta, se fosse muito alta, a gente não podia fazer nada, né? Mas ela tem uma colinearidade, é uma dependência muito grande entre as variáveis macroeconômicas e, portanto, tem informação que está no erro que não está no meu modelo. E isso é verdade, tá? Então, realmente, ele dá um R2 muito pequeno. Bem, vamos guardar a estimativa desta regressão, tá certo? E vamos mandar ele plotar a estimativa da regressão junto com as variáveis, junto com a variável ao longo do tempo. Aí está ela aqui, né? Se a gente vê, ela realmente ela sai um pouco aqui, né? E tenho essa volatilidade grande aqui a partir de 2015, certo? Então, a gente já... Deixa eu fechar isso aqui. E eu agora vou dizer o seguinte, eu sei que há uma sazonalidade, está ali alguma coisa de sazonalidade até 2015. Essa sazonalidade ela existe porque nós temos até 2015 o açúcar como principal insumo e o açúcar ele tem sazonalidade. Então, estaria ali uma forte sazonalidade até 2015. A partir de 2015, nós temos a introdução de dois produtos que são caros e são pesados. O carro e o combustível. Tá? Então, por isso que vai ter essa diferença e vai ter essa volatilidade muito grande. Bem, eu vou chamar a biblioteca do modelos dinâmicos, porque ele pode ser utilizado com a sazonalidade, ou seja, eu vou criar uma sazonalidade para cada mês. Tá? É claro que modelos dinâmicos vai muito além de criar uma sazonalidade, mas a gente vai só para título ilustrativo de como criar essa sazonalidade, senão a gente teria que criar, toda vez que for janeiro, coloque 1 e 0 para as outras. Aí cria a variável dummy para janeiro e assim por diante. Essa daqui eu vou criar automaticamente para os diversos meses. Na verdade, eu vou criar 11 variáveis dummy, para janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante, e deixar dezembro como a base de nossa referência. Então, toda vez que tem uma variável dummy, eu crio, se eu quero colocar uma variável dummy para um pedaço e não para o outro, eu não vou criar duas variáveis dummy, eu vou criar uma variável dummy só, e o que eu não tiver variável dummy é a básica do modelo. A explicação maior eu já disse para vocês onde é que está, certo? Está lá na academia. Aqui eu vou ver a minha regressão sem usar a variável tempo e vou pedir o sumário dessa regressão, certo?
Aí, se vocês observarem, é o que eu disse. Você criou 11 variáveis dummy, o intercept e 11 variáveis dummy. É como se eu fizesse uma regressão sem variável independente, porque se vocês veem aqui, não tem o tempo aqui como variável independente. Eu só tenho o intercept, só tenho mesmo os valores. E aí ele criou, a gente tem aqui as probabilidades de acontecimento. Se você ver, a variável novembro, ela tem 14% de probabilidade de ser uma variável, um coeficiente desta variável ser nulo. Então, há uma chance de eu aceitar a hipótese nula de que este coeficiente de novembro ele é nulo, não tem grande diferença. Da mesma forma, janeiro, 23, quase 24% de chance de você aceitar a hipótese nula. Então, considerando isso daí, eu vou fazer uma nova estimativa em que eu coloque o tempo para ver se melhoro essa minha estimativa, o tempo como variável independente, que é o que eu quero. Na verdade, eu criei o outro só para vocês terem uma ideia da questão da sazonalidade como variável dummy. Então, eu vou pedir e vocês vão ver aqui a diferença, ó, é que eu tenho o intercepto e tenho o tempo. Os dois são significativos e aqui estariam as variáveis dummy. Como vocês podem observar, esta última daqui, que é novembro, ele está assim, a 10% você aceita, porque ele está em 6%. 6,6%. Então, por isso que ele coloca esse pontinho aí, que é para chamar a atenção de que ela está entre aceita ou não aceita, vai depender do nível de significância que você dê. Né? Mas, por exemplo, janeiro está com a probabilidade, né, de 24%, ou seja, eu vou aceitar a hipótese nula de que o coeficiente de janeiro é nulo. Então, janeiro eu não precisaria, eu não teria uma sazonalidade forte em janeiro. Aliás, a variável dummy de janeiro, ela não é significativa, tá? Ao nível de significância de 5 ou 10%, ela tem uma probabilidade de 24% de aceitar a hipótese nula e, portanto, o coeficiente ele é nulo. Tá? Então, aqui estaria. Então, eu poderia ajustar, vamos ver como é se eu melhorei o modelo ou não, né? Então, se eu botar aqui meu R2 ajustado, deu 41%. Veja só, o que foi que eu criei aqui? Eu criei 11 variáveis dummy, duas não são significativas, ou uma um dos coeficientes da variável dummy, ele não é significativo, que é o janeiro, e o outro está entre 5% e 10%, tá certo? Então, eu agora vou pedir para ele plotar o resultado da estimativa. Lembrem-se que a estimativa anterior, ela foi uma linha reta. Essa não, essa tem sazonalidade. Ao longo do tempo foi criada a sazonalidade. Então, eu vou pedir para ele colocar no gráfico a sazonalidade, que estaria aqui, que eu já mandei ele fazer, tá certo? Isso aqui é a nossa variável de exportação estimada, considerando o tempo como variável independente e os coeficientes de acordo com os meses, as variáveis dummy. Então, eu posso colocar aqui também, nesse mesmo, eu posso pedir para ele colocar o cbind da regressão dos valores dos valores estimados e posso para ele colocar aqui o XTS, certo? Então, a gente vai ver. Eu tenho aqui em azul o valor, o peso das exportações, e em vermelho, em vez de eu ter uma linha reta como eu tinha antes, agora eu tenho este gráfico que inclui aí a sazonalidade, as variáveis dummy para a sazonalidade. É claro que em alguns momentos ele fica melhor do que uma linha reta, mas a gente viu que colocar as variáveis dummy não aumenta significativamente o R2, diante da minha opinião, né? Porque uma das variáveis é nula, né? O coeficiente da variável dummy de janeiro é nulo, e o outro está entre 10%. Claro que eu vou aceitar entre 5% e 10%, eu vou aceitar, vou melhorar. Então,
estaria assim, né, uma estimativa melhorzinha do que a anterior. Qual é o problema dessa estimativa? Está aqui depois de 2015, que a gente sabe que você não tem mais sazonalidade. O que é que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer uma variável dummy para cá e uma variável dummy para essa outra parte que modifica-se bastante, que tem uma volatilidade grande. Quanto à indústria, a PIMPF, certo? Porque ela sim, ela tem uma sazonalidade grande. Então eu vou chamar aqui o PIMPF, deixa eu ver, vou transformar essa primeira coluna em uma coluna de séries de tempo. Aqui estariam as 5 primeiras observações e vou pedir para ele fazer o plot. Como vocês podem ver, né, o que é que a gente vai pensar, né? Aqui eu tenho uma sazonalidade muito forte da indústria e depois de 2021, se eu não me engano, que é introduzido na nossa indústria geral a parte de combustíveis e a parte de veículos, a gente deixa de ter um pouco a sazonalidade. Em 2025 a gente teve uma quedinha, que foi justamente nessa época da parte de transformação lá de combustível, tá certo? Por isso que tem essa queda daqui, que a gente reformulou lá a refinaria, e aí ela teve uma queda, né? Isso influencia bastante na indústria geral pelo peso da própria parte de combustíveis. A gente não está aqui para analisar isso daí, né? Então eu vou pedir para fazer uma regressão da indústria, que eu vou transformar em série de tempo, com a sazonalidade, com o tempo como variável, certo? Então, eu vou pedir para ele fazer a regressão, vou mostrar aqui a regressão. Olha, veja só, eu aqui só tenho o índice, o novembro, que é um dos meses que ele dá como coeficiente desta variável dummy de novembro, ele não é significativo, tá certo? Mas a gente tem aqui um R2 de quanto? Vamos lá ver, 61%. Então, você vê que vale a pena você ter a introdução das variáveis dummy, tá certo? Porque o R2 vai subir significativamente. E a gente sabe também que esta última parte é que realmente não tem sazonalidade por causa dessa introdução dessa nova no cálculo da indústria de transformação, a gente tem um cálculo que a nova porção de combustíveis e veículos que foi introduzido. Tem esta diferença temporal, um você vê em 2015 e o outro você vê só a partir de 2022, porque teve a mudança na metodologia somente em 2000, eu acho que foi 2022, do IBGE para a PIMPF, enquanto que nas exportações ela dá o que foi naquele mês, né? Então, por isso que há esta diferença temporal. Bem, então vale a pena, vale, porque a gente só tem uma variável uma variável dummy cujo coeficiente é não nulo, que está com 16%, que, né, realmente é um impacto. Você tem que aceitar a hipótese nula que ele é zero. Tá? Então vamos ver como é que fica o gráfico desses dois que eu vou guardar, né? E deixa eu ver. Pronto, tá aqui os dois que estariam a sazonalidade aqui bem marcada, né? Um pouquinho mais abaixo, com alguns erros. Ele ajusta-se bem nesse período daqui e depois você vê que ele realmente sai, né? Sai completamente depois que você introduz as novas variáveis. Então, essa última parte aqui é que realmente está com um erro grande, mas a gente sabe que é porque essa segunda parte não deveria ter uma variável dummy sazonal, dado que combustível e veículos não são sazonais, certo? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, com isso eu encerro, né, a matéria realmente de extrapolação simples. Para uma parte, para vocês saberem os usos de variável dummy ou não, eu sugiro a leitura do artigo que está lá na academia, que vocês podem baixar, que detalha mesmo o uso de variáveis dummy, que eu não estou detalhando aqui,
porque eu já coloquei a DAME com o tempo, né, com os meses. Então, eu sugiro que vocês leem lá e que vocês façam uma retrospectiva lá com Econometria 1 quando vocês introduzem variáveis DAME lá em Econometria, tá? Então, fica aí a dica.